Olá, boa tarde, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Neste domingo, dia 8 de julho, Sergipe comemora 198 anos de emancipação política. Há 198 anos se comemora o orgulho em ser sergipano. E o UNIT Notícias conta um pouco dessa história na entrevista especial de hoje. E quem está conosco hoje é o historiador Samuel Albuquerque. Boa tarde, professor. A gente tem duas datas relacionadas à emancipação política de Sergipe, que são 8 de julho e 24 de outubro. Fato que rende até algumas brincadeiras. Afinal, qual é o motivo dessas duas datas? Na verdade, durante muito tempo, Sergipe celebrou sua emancipação política nessas duas datas. Eram, inclusive, dois feriados estaduais. Mas chegou-se, a partir de um dado momento, a conclusão de que a emancipação política de Sergipe, historicamente, está vinculada a 8 de julho de 1820. O 24 de outubro foi uma data escolhida pela população para celebrar o mesmo fato, mas que não há nenhuma vinculação histórica efetiva com o acontecimento da emancipação política de Sergipe. Então, de fato, se há uma data que simboliza, que representa o nosso processo de emancipação política em relação à Bahia, é o 8 de julho de 1820, data que nós celebramos agora, 198 anos de emancipação política, portanto estamos beirando os 200 anos, os 2 séculos de emancipação política, que remete exatamente a esse fato, o ano de 1820, quando Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e do Algarve, assina a Carta Régia no Paço do Rio de Janeiro, emancipando a capitania de Sergipe em relação à capitania da Bahia. E o que essa emancipação representou e quais as mudanças que ela trouxe e ainda traz para a população sergipana? A emancipação política da capitania de Sergipe é um fato central na nossa história, porque determina, dá início a um momento singular na trajetória histórica de Sergipe, do povo sergipano. Você imagine que até aquele ano de 1820, até julho de 1820, não existia Sergipe. Sergipe era um pedaço da Bahia. Esse território que nós compreendemos hoje como Sergipe, como estado de Sergipe, era uma capitania subalterna à capitania da Bahia. Esse território compreendido entre o Rio São Francisco ao norte e o Rio Real ao sul, era na verdade parte constitutiva de uma rica e poderosa capitania que era a Bahia, mas um pedaço da Bahia já com uma certa autonomia jurídica, por exemplo, quando nós pensamos na comarca de Sergipe, que já existia antes da capitania, antes da emancipação política. E economicamente nós também tínhamos uma certa independência, porque desde fins do século XVIII, a emancipação ocorre em princípios do século XIX, década de 20 do século XIX, mas desde fins do século anterior, portanto, século XVIII, Sergipe já vivia um período de dinamismo econômico intenso, com o desenvolvimento da produção açucareira, da produção e exportação do açúcar, o que deu uma certa robustez à nossa economia, fazendo com que nossas elites, as elites locais, sobretudo as elites políticas, pleiteassem também essa emancipação política. A gente falou muito aqui sobre a emancipação política de Sergipe, que é no dia 8 de julho, e agora no dia 24 de outubro também é comemorado o dia da sergipanidade. E por que comemorar essa data? Exatamente por conta dessa duplicidade que existia em torno da comemoração da nossa emancipação. O que fazer com o 24 de outubro, uma data que historicamente foi celebrada, que se historicamente não está vinculada à emancipação política, mas que foi celebrada pelo povo. Então buscou-se uma saída para não fazer com que esse sentimento em relação ao 24 de outubro arrefecesse. Então elegeu-se essa data como a data de celebrar a identidade do povo sergipano, a sergipanidade. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer falar sobre a história de Sergipe. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda.